Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Mônica Miller, sou proprietária da Miller Connect e estou aqui para a gente falar sobre autismo. Nós fizemos uma enquete onde eu perguntava se as pessoas teriam interesse em assistir uma live sobre TDAH, sobre autismo ou sobre TOD, e o autismo ganhou, e eu acho super válido. Qualquer um dos três que fossem escolhidos seria bem válido, seria bem legal, porque o conhecimento é o que acaba ajudando a gente a trabalhar e agir da forma correta para que a gente não prejudique ainda mais essas crianças, certo? Eu sou neuropsicopedagoga, sou psicomotricista e trabalho com essas crianças. Tenho vários pacientes no meu consultório, onde eu faço um trabalho com eles para que eles possam desenvolver aquilo que eles realmente precisam. Então, algumas crianças com autismo acabam se sobressaindo em algumas áreas e em outras não. Por exemplo, alguns são bons na área de humanas, né, língua portuguesa, em geografia, em história, e nas áreas exatas, né, nas áreas de exatas, como a matemática, acabam tendo dificuldade para resolver, né, problemas, cálculos, tem dificuldade com os números, e é isso que eu faço com as crianças que têm autismo. Então a gente está sempre procurando desenvolver, eu estou sempre fazendo curso, para que eu possa fazer o máximo que eu puder por eles, né? Porque eles precisam desenvolver aquilo que eles ainda não conseguiram. Aí podem me perguntar, mas como a gente faz isso, né? A gente vai forçar que eles desenvolvam alguma coisa que eles não conseguiram ainda? Não é forçar, sabendo que todo mundo tem o seu limite. Alguns chegam no seu limite de conteúdo, de conhecimento, e outros conseguem ir além. Eu estudo com pessoas com autismo no mestrado em diversidade e inclusão que eu faço, e a gente percebe que pode sim, se eles tiverem a orientação certa, se eles tiverem um acompanhamento correto, eles conseguem sim ir além, fazer um mestrado, um doutorado, ou o que eles quiserem na vida. Eles podem fazer sim, com conhecimento da família, um conhecimento desses profissionais que vão auxiliar. Eles acabam desenvolvendo todas aquelas necessidades que eles têm para que eles realmente trabalhem no que eles queiram, estudem o que eles queiram, né? Na verdade, a gente capacita eles para que eles possam desenvolver aquela área do conhecimento que é necessário para os planos, para os projetos deles. Então, meu maior objetivo com essas lives é fazer com que as pessoas que estejam assistindo conheçam o que é o autismo e possam, desde bebezinhos, os filhos ou os sobrinhos ou o filho de um amigo, que a gente perceba os sinais, as características que eu vou falar aqui para vocês, que eles também possam ser orientados, nem que sejam, olha, será que não é melhor levar no pediatra? Será que não é melhor falar sobre isso? Porque muitas vezes os pais não têm um padrão de comparação com outras crianças, porque às vezes é filho único. Então, os pais acabam tendo muita dúvida, muita dificuldade e acabam achando que os filhos são normais. E aí, ou que vão demorar, alguns médicos até dizem, não, até os 3 anos ele se desenvolve, aí quando chega a 3 anos, até os 5 anos, porque nem todos os profissionais querem dar um laudo, fechar um laudo daquelas crianças, porque é realmente um diagnóstico que precisa de muito estudo, de muito cuidado. Mas a gente conhecendo todas as características, desde bebê, desde o filho bebê, a gente pode fazer muito por eles, pode ajudar muito que eles se desenvolvam. Tá? Então eu vou começar falando o que é o autismo, né? Então o autismo é um transtorno de desenvolvimento
que compromete as habilidades de comunicação, de interação social e geralmente aparece até os 3 aninhos de idade. Então, a criança com autismo, até 3 anos de idade, mostra essas características de não olhar nos olhos enquanto mama, que é muito importante, de não fazer outra coisa enquanto mama. Normalmente a criança mama e tem a necessidade de segurar a mão da mãe ou um brinquedinho, e eles não têm essa necessidade. Eles mamam paradinhos, né, e ficam ali mamando, fazendo o que eles têm que fazer apenas, né, sem interagir, apenas do que eles precisam, tá? E eles vão crescendo, a gente vai percebendo que eles não, além de não olhar nos olhos, eles também demoram muito para falar, eles não ouvem, né? Parece que eles não ouvem quando a gente chama. Então, muitas vezes a gente chama a criança e a criança continua fazendo o que está fazendo e não demonstra nenhuma curiosidade em saber o que a pessoa que está chamando está querendo com ela. Então, a gente percebe que as crianças realmente têm ali alguma coisa diferente, tá? Muitos chegam na idade escolar com essas dificuldades, os pais com essas dúvidas, às vezes já levaram ao médico, às vezes não. O médico pode ter falado que não era nada demais, aí a gente sempre acha alguém na família com aquelas características e com isso a gente vai adiando o início do tratamento, que é muito importante, porque todos nós precisamos interagir socialmente, então nós precisamos ensinar essas crianças a interagir também. Elas vão precisar ir para a escola, elas vão precisar se dar conta do meio no qual elas estão, elas vão precisar aprender como todos os outros, porque a nossa sociedade passa isso culturalmente. Nós precisamos aprender a ler, aprender a escrever, aprender a fazer contas, que são as necessidades básicas para uma vida em sociedade. E todos os pais querem ver os filhos de uma forma independente, né? Então a gente percebe que quanto mais cedo a criança trabalhar não só essas habilidades intelectuais, né, mas também as habilidades físicas, porque na verdade está tudo interrelacionado. Então é a mesma coisa, intelectual e física. Então, muitas pessoas, nós temos alguns mitos sobre o autismo, que é legal a gente estar falando sobre, a gente estar revelando, né, que é mito. O primeiro mito é que a causa é somente genética. Então, a gente acha que a criança tem uma carga genética e que ela desenvolveu por conta disso. Mas, na verdade, a carga genética é apenas de 50%. Os fatores ambientais têm o poder de reduzir ou aumentar o risco dessa manifestação, tá, do autismo. Por quê? Muitas vezes a pessoa tem uma predisponibilidade genética, mas não desenvolve, porque os fatores ambientais, ou seja, a família, o ambiente no qual essa criança vive, tá tudo bem encaminhado, tudo bem estruturado, tudo certinho, e a criança acaba não desenvolvendo, tá? E assim como outros ambientes que podem ser mais agitados, com muitas brigas, com pessoas muito ansiosas, muito estressadas, acabam fazendo com que aquela criança desenvolva, né? Ali ela já tem uma carga genética, tá? E ela acaba desenvolvendo as características, né? Manifestando ali o autismo, tá? A gente também pode falar que muitas crianças já... Outro mito, né? Todo autista já nasce autista. A gente vê cada vez mais as crianças com 2 aninhos, 3 aninhos que regridem. São crianças que aprendem a falar, são crianças que aprendem a brincar, a interagir e, de repente, elas regridem, elas param de falar, elas param de olhar nos olhos, elas param de interagir. Ainda é um questionamento da ciência. Como acontece? Mas nós sabemos hoje que é 50% genético e
também o ambiente faz com que essa probabilidade aumente. E que a criança pode regredir. Então, ela tem a genética, tá? Nem sempre o bebezinho que mama no peito não vai te olhar nos olhos. Então, a gente tem que ficar atento, porque se tiver essa característica, já precisamos estar de olho, né? Porque ela pode, daqui a pouco, de repente, ali com 1 aninho e meio, 2 anos, apresentar outras características do autismo, tá bom? Mas ela também pode olhar nos olhos, interagir, e com 1 aninho e meio, 2 anos, 2 anos e meio, ela regredir, devido aos fatores ambientais e porque ela já tem ali uma herança genética, tá? E essa regressão, né, que a gente chama, na verdade é uma disfunção mitocondrial. Eu não tô aqui para falar, assim, difícil, tá? Que eu tô falando com pais de crianças com autismo, com famílias, né, com professoras. Então, o que eu vou explicar para vocês? A mitocôndria, todas as células têm a mitocôndria, né? São as organelas celulares. Então, a mitocôndria é responsável pela energia da célula e pela respiração da célula, tá? Então, acontece uma disfunção nessa mitocôndria e ela acaba prejudicando toda a célula. Então, isso é de célula a célula, tá bom? E outro mito, que é muito bom a gente esclarecer, é que a vacinação faz com que a criança desenvolva o autismo. Isso, tá? As pesquisas que foram realizadas já mostraram que a vacina não causa autismo. Então, pode vacinar seus filhos, seus netos, tá? Tá vendo ali, Priscila? Oi, Pri, tudo bom? Então, Priscila, é isso, não causa. E o autismo é uma doença neurológica. Então, o autismo não é uma doença só neurológica, tá? Porque as crianças com autismo, elas apresentam outras disfunções. Disfunção de intolerância alimentar, imunológica, inflamações crônicas, intestinais, que o intestino também acaba afetando o funcionamento do cérebro. Então, às vezes a criança tem uma intolerância alimentar, uma intolerância com lactose, por exemplo. Você dá a lactose para ela e ela entra em crise, né? Então, quer dizer, a gente tem que ter cuidado, tá, com essa intolerância, porque uma vez que inflama as células do intestino, parece que não, mas o intestino tem uma relação totalmente direta com o cérebro, tá? Dizem que o intestino é o nosso segundo cérebro. Então, se o intestino tá bem, nossa cabeça está boa. Se o nosso intestino está inflamado, provavelmente a gente vai ter crise de enxaqueca, né? E a criança também sente isso, dor de cabeça, mau humor, tá? Então, não é só neurológico, não é só a nível cerebral, tá bom? Envolve outros órgãos. Então, gente, uma das características que foram percebidas pelos cientistas é que pais com idades mais avançadas podem estar passando os genes do autismo. Os intervalos de menos de 1 ano entre uma gestação e outra também pode estar fazendo com que esses genes se modifiquem, tá? E acabam, na criança que recebe aquele gene, aquele novo ser que está se formando, acaba desenvolvendo o autismo. E complicações durante a gravidez, baixo peso da criança, parto prematuro, gestações gemelares, tá? Também pode acontecer de uma das crianças nascer com autismo. Então, outro mito que a gente pode estar aí resolvendo, né, falando sobre, é que o autismo não tem tratamento. O autismo tem tratamento. O tratamento está sendo feito tanto na parte multidisciplinar, com neuropsicopedagogo, psicopedagogo, pediatra, nutricionista. Então, são todos os profissionais, psicólogo, tá? Que acabam trabalhando, neurologista também, que acabam trabalhando com aquela criança, cada um dando a sua contribuição para que aquela criança tente se desenvolver como as outras. Lógico que sempre vai haver uma diferença, principalmente na interação social, mas que é possível sim essas crianças se desenvolverem e conquistarem o lugar que elas escolherem na sociedade, tá bom?
Então, gente, os surtos que a gente vê, a ciência está mostrando em vários trabalhos, em várias pesquisas, que a alimentação é muito, né, digamos assim, responsável por isso, tá? Como eu falei, né, o eixo intestino-cérebro ativa processos químicos e acaba produzindo radicais livres. Radicais livres são aquelas que, quando a gente envelhece, né, a gente diz, a gente tem que melhorar a ingestão de vitamina C para diminuir os radicais livres, oxidantes, antioxidantes, a gente ouve muito falar, né? O que acontece? Eles envelhecem muito rápido a célula, tá? Então, essa inflamação do eixo intestino-cérebro acaba ativando esse processo. Então, a alimentação das crianças com autismo é muito importante, tá bom? Então, a gente tem que respeitar quando os pais disserem que a criança não pode comer determinada coisa, porque ela pode realmente surtar, tá bom? Então, e a imunidade também dessas crianças acabam sendo muito baixa. Então, fungos, parasitas acabam entrando nas células com mais facilidade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado mesmo, principalmente com a alimentação, tá bom? Então, gente, eu trabalho também numa escola, né? Sou professora, trabalho com autista. E posso dizer para vocês que o tratamento, quanto mais cedo a gente começa, mais bons resultados nós temos, tá? Então, conheço alguns que não começaram o tratamento cedo e conheço outros que fazem tratamento desde bebê, desde que a mãe percebeu que não olhava nos olhos enquanto mamava. E a diferença entre eles, você nem diz que a criança é autista, porque ela começou bem cedo com esse tratamento. Lógico que nós temos níveis, né, graus de autismo. Nós temos o autismo mais severo, nós temos o autismo mais leve, tá? Então, o autismo mais severo realmente muitas vezes precisa de uma medicação receitada pelo médico, né? A gente não pode receitar as crianças com um remedinho caseiro, com ervas, com remédio que o vizinho deu para o filho e deu certo, porque são organismos diferentes. E a gente precisa ter ali o respaldo do médico para dizer pra gente se a dosagem tá boa ou se tá fraca, ou se a gente precisa aumentar a dosagem. E isso acontece com um acompanhamento médico. Não é dando o remédio do vizinho ou um conjunto de ervas que alguém desenvolveu que a gente vai conseguir melhorar as condições daquela criança. Muito pelo contrário, dependendo do que a gente dê para aquela criança, a gente pode intoxicar o organismo dela e com isso causar estragos muito maiores, tá bom? Então, quais são, então, as características, os principais sintomas dos autistas? Então, as dificuldades de interação social eu já falei, mas como assim, né? Falando agora para quem não sabe, não conhece ninguém com autismo. Então, eles não costumam mostrar interesse para outras pessoas, eles não gostam de contato visual, tá? Eles têm dificuldade, você olha nos olhos e eles normalmente viram, não ficam olhando nos seus olhos. Então, a gente faz um trabalho na neuropsicopedagogia para também desenvolver essa atenção, olhar nos olhos, tá? Tudo isso é desenvolvido. Eles conseguirem manter uma conversa, tudo isso é trabalhado, tá bom? Problema na comunicação verbal e não verbal. Muitos têm dificuldades na fala. Então, eles precisam de um acompanhamento de uma fonoaudióloga, tá? Porque a fala é muito importante para a interação. Imagina que a gente vai colocar o filho na escola e ele não fala ainda. Nós ficamos inseguros porque ele não fala e ele não vai saber contar o que aconteceu. Nem de bom e nem a parte ruim, né? Se um coleguinha bateu, se aconteceu alguma coisa, se ele caiu, ele também não vai saber contar. Então, a gente se preocupa com essa linguagem, com o desenvolvimento da linguagem. Mas como isso acontece? A gente coloca eles para falar, a gente manda eles repetir. E se eles não quiserem repetir, né? Então, a gente também desenvolve uma linguagem não verbal através de pranchas que ele aponta o que ele está sentindo, porque a gente acha que eles não sabem, porque eles não falam, eles não estão ouvindo e não entendem. Mas isso não é verdade. Eles estão ouvindo e eles entendem, né? Se eles não tiverem nenhum problema auditivo. Então, a gente desenvolve essa linguagem não verbal de apontar para os objetos,
tudo isso é desenvolvido também, tá bom? Os movimentos repetitivos ou estereotipados. Não sei se vocês já perceberam, alguns têm as estereotipias que a gente fala, sacudir as mãozinhas ou bater no rosto. Eles fazem todo movimento repetitivo que não tem um motivo para acontecer naquele momento. É chamado de movimento repetitivo ou estereotipado ou estereotipia, né? A gente fala, ele tem estereotipia. Então, eles usam esses movimentos, essa sequência de movimentos, ou bate na parede, ou bate no próprio corpo, para aliviar a tensão, né? Então, eles estão num momento muito tenso, às vezes eles não sabem falar como eles estão se sentindo, eles têm a necessidade de aliviar aquela tensão, eles aliviam a tensão por meio do movimento, tá bom? Um comportamento agressivo e retardo mental. O comportamento agressivo nós vemos mais nos autistas de grau moderado, né? Assim, moderado a um grau maior de autismo, tá? E o comportamento agressivo também vai muito deles não saberem como dizer aquilo que eles estão precisando, tá? Não é para agredir, eles são agressivos. Não é bem isso. Às vezes acaba machucando alguém, né? Naquela tensão toda que ele tá. Então a gente desenvolve com as famílias também formas de estar. Vamos imaginar que você levou o seu filho autista para um shopping, né? E a criança com autismo, ela não sabia que ia para o shopping. Então nós precisamos, através dessas fichas que eu falei para vocês, da comunicação não verbal, a gente precisa preparar aquela criança ou aquele jovem, ou mesmo adulto, que ele, pelo fato de que ele vá ao shopping, né? Então, quando é surpresa, a gente vai mostrar que tem pessoas, a gente vai mostrar fotos de shopping, fotos de pessoas, a gente vai mostrar que tem muitas pessoas falando, porque eles têm um transtorno, né, sensorial. Sensorial é dos órgãos dos sentidos. Então, eles têm um transtorno, às vezes, visual, com uma luz muito forte, incomoda. Às vezes, auditivo, um som muito alto, incomoda, dói, né? Paladar também, eles têm transtorno também, às vezes, com algum alimento. A gente sente o sabor de um jeito, eles podem sentir de outro, tá? Então, o tato, né? Eles não gostam muito que abrace, que pegue, que aperte. Eles não gostam muito. Eles têm uma sensibilidade enorme na pele e que faz com que essas crianças acabem ficando, sentindo dor mesmo, ficando muito estressadas, porque a pele dói, tá? Então não é frescura, né? A gente, várias vezes que eu fui ao shopping ou em outros lugares públicos e vi a criança ali no chão, debaixo da mesa, e as pessoas passando e dizendo que aquilo ali era pirraça, que era falta de educação, né? E os pais super constrangidos com a situação. Então a gente precisa se colocar no lugar do outro, a gente precisa perceber a dificuldade do outro e não fazer um comentário grosseiro, que eu já assisti a pessoas passando e fazendo comentários desse tipo, tá? Então a gente precisa tocar o mundo do outro com muito carinho. Se não for para você ajudar e não entender o que está acontecendo, é melhor não se meter, né? Digamos assim, não falar, tá bom? Então agora vocês já sabem, né? Se tiver alguém, alguma criança ou algum jovem gritando com a mãozinha no ouvido, provavelmente aquele ambiente tem muita informação e aquilo está deixando ele muito estressado, tá bom? Então o que a gente puder fazer para acalmar aquela criança é bem-vindo. Não é bem-vindo comentários, né, do tipo grosseiro, que a família, garanto para vocês que já sofre bastante com a situação e que não precisa, né, de um comentário desse. A gente não vai ajudar, passa e pronto, tá? Então, gente, o que acontece? No autismo, o cérebro aprende. Eu digo para vocês que todo mundo aprende, né? Mas depende da forma como a gente ensina. Então, no caso do autismo, existe uma sincronia que é perdida no cérebro. Então, eles tentam acessar um tipo de memória, né? Um tipo de conhecimento que eles já tiveram ali, noções daquele conhecimento, mas eles não conseguem,
porque é como se as informações se perdessem no cérebro autista. Nós temos ali o corpo caloso, né, que divide o cérebro em 2 hemisférios, fica bem no meio do cérebro, e que ali acontece a conexão entre os 2 hemisférios, e pode ser que a criança, né, normalmente a criança com autismo, tem ali uma alteração desse corpo caloso, que não permite que os 2 hemisférios se comuniquem, e com isso ele não consegue dar a resposta que você pediu, né, que ele precisa muitas vezes para trocar de roupa, para tomar banho, para comer, para escovar os dentes, porque a informação se perdeu no cérebro, tá bom? E o que a gente faz? A gente reforça a sincronia que foi perdida, tá bom? A gente faz atividades, a gente mostra fichas, a gente trabalha com eles, a gente no banheiro coloca fichas no banheiro para que a criança acompanhe, tá? Para que a criança esteja acompanhando. Como eu faço para tomar banho? Pode ser que a informação fique perdida nesse cérebro, tá bom? Então a gente precisa sim mostrar como faz para tomar banho. Eu no meu consultório trabalho com uma bonequinha, né? Então aquilo que a criança precisa desenvolver, que ela não conseguiu ainda, eu trabalho na boneca, tá? Então eu tenho uma boneca que tem um vasinho sanitário, ela foi até bem baratinha, e eu coloco assim, que eu digo que as mulheres compram roupas, sapatos, bolsas, né? E eu compro brinquedos, gente. Minha missão é fazer com que essas crianças se desenvolvam, né? Que não só os autistas, hoje a gente está falando sobre o autismo, mas todas as crianças que têm algum tipo de dificuldade. É a minha missão. Eu digo que o fácil para mim é aquele que aprende, eu gosto muito. Mas o que não aprende para mim é um desafio, né? Então eu preciso fazer alguma coisa. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de estudar, e eu preciso fazer alguma coisa com esse meu estudo, que tem que servir para alguma coisa para os outros, né? Para que eu possa ajudar essas crianças a aprender. E quando a gente consegue desenvolver isso, é uma alegria enorme, né? A mãe que eu sempre empresto um joguinho para a criança levar para casa, ela fica uma semana com o joguinho e depois me devolve, dependendo ali do que eu estou trabalhando com ela. Então eu mandei outro dia o joguinho de dominó, e a mãe falou: poxa tia, ele me ganhou em todas as partidas, e ele guardava peça boa para não jogar para mim, porque sabia que eu não tinha, porque eu estava comprando. E eu achei aquilo incrível, porque a gente pensa que... eu já ouvi muito, né? Ele vem para sua salinha para brincar, então quando que você vai dar alta? Já ouvi esse tipo de coisa, lógico. E lógico que eu deixo os pais muito à vontade, né? Principalmente se não está acreditando no meu trabalho, vai ser mais difícil ainda ver alguma melhora na criança. Mas, graças a Deus, as pessoas acabam entendendo. Eu explico o que eu faço, eu explico que eu brinco sim, mas que tem um objetivo. Aí vou falando sobre os objetivos, o jogo de dominó, a criança que não conseguia pensar com uma certa velocidade, né? Ela já estava conseguindo raciocinar, já estava conseguindo ganhar da mãe no jogo e guardar a peça. Gente, pra mim... sabe, não precisa acontecer mais nada. Eu acho que é uma felicidade muito maior até do que ganhar na Mega Sena, tá? É uma coisa assim de humanidade, né? Você querer ver o outro bem. E eu sou muito feliz com isso. Mas voltando no caso do autismo, a maioria dos pais com normalmente 18 meses, né? 1 aninho e 6 meses, já percebem que a criança não brinca de faz de conta, que a criança não interage, que a criança tem alguma dificuldade na interação, na comunicação verbal e não verbal. Então, com isso já é o suficiente para que vocês procurem um pediatra, tá, dessa criança e falem: olha, eu percebi, eu ouvi, eu tenho essas informações que pode ter alguma coisa errada com meu filho. Gente, como eu falei no início, a informação é a melhor, né, a melhor coisa que a gente pode ter nesses casos, tá? Porque existe muitos boatos. No início, depois quem chegou agora, assiste de novo o vídeo. Eu falei sobre os 5 mitos, coisas que a gente ouve todos os dias, como se fossem verdades absolutas e que a ciência já provou que não é verdade. Depois vocês voltem lá, assistam o vídeo, no finalzinho eu vou colocar pra vocês, tá? Então, eu falei da regressão, que pode acontecer, tô só dando um resuminho, né, pra gente relembrar tudo que foi falado. Eu falei da regressão,
né? Que a criança, dependendo do ambiente, ela pode sim começar a apresentar sintomas de autismo com 2 anos, ou mais um pouquinho, tá? A criança que falava pode parar de falar, a criança que brincava pode parar de brincar. Isso acontece, tá bom? Eu expliquei, é genético, a criança não contraiu o autismo, né, com 2 anos, não foi alguma coisa, uma vacina, porque normalmente cai na data, mais ou menos no período que a criança toma as últimas vacinas. E muitos acreditavam que poderia ser vacina, inclusive os cientistas fizeram muitas pesquisas, muitos testes para saber se realmente a vacina causava autismo. E ficou provado que não é verdade, tá bom? Então, nessa fasezinha dos 2 anos, 1 ano e meio, a criança começa a regredir. Já falava alguma coisa, começa a não falar mais, tá? Então, isso também é muito sério, a gente precisa ou fingir não, né? Eles ouvem a gente, mas eles realmente não têm interesse em responder, tá bom? Não é por mal, mas eles não têm interesse em responder. Então a gente chama aquela criança e fala assim, nossa, parece que é surdo, aí leva, faz o exame da orelhinha, né? Quando é bem pequenininho, e depois a gente acha, não, esse exame deu errado, né? Ele não ouve, eu tô chamando, aí leva de novo e descobre que ele tem uma audição perfeita, né? Então pode acontecer, tá bom? Então, como eu falei também, uma coisa muito importante da alimentação, do eixo intestino-cérebro. Se o intestino está inflamado, se eu dou certos tipos de alimentos para o meu filho que inflamam o intestino dele, vai inflamar o cérebro também. Então, ele pode entrar num surto, tá bom? Ele pode surtar. Então, o indicado é que nessa equipe multidisciplinar que vai acompanhar essa criança, tenha também um nutricionista, tá? Então, eu falei das alterações sensoriais, da audição, do olfato, do tato, da visão, do paladar, tá bom? Que também pode acontecer. E, por exemplo, não sei se vocês já perceberam as crianças que dão a roupa da coceira. Tem que tirar todas as etiquetas da roupa. Tem que tirar aquela pontinha da linha da meia que incomoda e eles choram. Também machuca muito, incomoda muito, tá bom? Então, alteração na rotina. Normalmente eles não aceitam alteração na rotina. Por exemplo, eles estão acostumados a ir para a escola, sair de casa, almoça, sai de casa e vai para a escola. Aí nesse dia ele tem médico e você não falou nada para ele, né? Principalmente que depois do médico daria tempo de ir para a escola. Então, é informação demais na cabecinha deles, tá? Então a gente precisa dizer sim, conversar aos pouquinhos, com cuidado, porque eles ficam muito ansiosos. Tem aqueles que ficam extremamente ansiosos e tem aqueles que ficam extremamente apáticos, tá? Então, no caso dos extremamente ansiosos, a gente mostra foto, a gente vai no médico, a gente mostra foto de médico na internet, mostra foto de uma sala de espera. Nessa sala de espera vai ter outras pessoas. Então, a gente vai preparando essa criança para quando chegar lá ela não surtar. E depois do médico, a gente vai para a escola. Ele precisa saber qual vai ser todo o roteiro dele, tá bom? Às vezes é até importante a gente colocar próximo à mesa de jantar o que vai acontecer depois. Eu vou para a escola, fazer essas fichas, tá? É muito importante também. Isso a gente pega na internet, imprime, plastifica, coloca um contactzinho ou até durex largo para não estragar, plastifica e a gente vai tornar a comunicação muito mais fácil com eles, evitando, né, esses surtos, essa mudança aí de humor repentina que vai dar aquele trabalhão, tá bom? Então, muitas crianças também gostam de empilhar das coisas, dos brinquedos pequenos aos brinquedos grandes. Empilhar todos os carrinhos da mesma cor, todos os carrinhos do mesmo tamanho. E se ele tá com carrinho, ele não brinca de fazer movimento com o carrinho. Ele se interessa pela rodinha do carrinho, então ele fica ali mexendo a rodinha do carrinho, né? Ele não brinca de carrinho como outras crianças, tá? Então, é bom a gente estar observando. Eles gostam de falar rodando. Rodam no mesmo lugar, aí você, né, fica preocupada que ele está andando muito em círculo. E às vezes eles respondem que estou pensando. Também são características, tá, que a gente precisa se atentar. Aqui em casa todo mundo anda falando, né? Todo mundo anda falando no celular, todo mundo anda de bobear escovando dente. A gente tem essa mania, entendeu? Mas, né, se for uma coisa normal, a gente presta atenção.
Então, gente, muitos autistas também, eles desenvolvem a ecolalia. Ecolalia é repetição de palavras ou repetição de frases. Por exemplo, eles assistiram num comercial uma frase que eles gostaram. E eles vão ficar repetindo aquilo o dia inteiro, mesmo que não tenha lógica. Eles vão dar gargalhada do nada, eles não vão se controlar, mesmo que não tenha motivo para rir. Tá? Então, esses comportamentos que não são ideais na sociedade, eles vão também acabar desenvolvendo. Por isso que eu falei para vocês lá no início que eles podem até melhorar bastante, parecer assim, não é autista, não acredito, que eu tenho um aluno que quando me disseram que ele era autista, eu falei, não é. Né? E quando eu fui percebendo com o tempo, mas ele foi muito bem tratado. Então, realmente, não parece, tá? E o aluno, né, as crianças que desenvolvem ali a linguagem ou acabam não desenvolvendo, também a gente precisa se preocupar. Não ajustar a visão ou a gente apontar para algum lugar e a criança não... Gente, eu tô de lado para vocês. Eu acho que tinha que ficar de pé, não é isso? O celular, me dá um retorno aí. Na hora que eu gravar o vídeo eu coloco direitinho, Então, às vezes eles, ao invés de falar o nome deles, eles dizem, em vez de dizer você quer água, né? Eles falam, em vez de falar eu quero água, ele fala você quer água. Então eles não sabem usar muito bem os pronomes para se referir a eles. Eles não apontam para chamar a atenção das pessoas, para os objetos, né? Como eu falei antes, os trechos memorizados, os comerciais, rimas sem sentido, né? Eles podem usar rimas que não fazem sentido nenhum, tá? Então, o que a gente faz, né, nesse... Tá, eu vi ali que meu filho é diferente, meu sobrinho eu acho que é diferente, eu acho que ele se encaixa, né, nisso tudo que você está falando. O que eu faço? Então, primeiramente, a gente precisa procurar o pediatra. Todas essas características que eu citei para vocês, anotar direitinho. Percebeu no filho? Anota, tá? Porque lá no DSM é um documento que classifica todas as doenças, tá? E classifica também o autismo. Então, nesse documento, e agora nós estamos no DSM-5, ele fala, antigamente, não sei se vocês já ouviram falar, transtorno de Asperger, transtorno de Rett, todos esses transtornos que eram antigamente separados, agora eles estão definidos em grau leve, grau moderado e grau severo. Tá? Só para vocês saberem. Então, quando a gente vai ao médico, que ele escreve lá CID-10, né? O CID-11 já está com essas alterações todas. CID é a classificação do transtorno. Então, o autismo, ele estava, né, como F84. Então, eu sou professora, entrou um aluno novo, eu pego o laudo dele, tá lá F84. Então, a gente sabe que ele está no espectro do autismo. Outra coisa que eu quero falar, por que espectro do autismo, né? Espectro é porque é como se fosse uma gradação de cores. Imagina várias cores diferentes que a gente vai mudando a cor, né, a coloração aos pouquinhos. Então, gente, um autista não é igual ao outro autista. Vocês vão encontrar muitas diferenças. A gente diz que eles estão no espectro, tá? Porque não tem características que eu possa dar para vocês que todos eles vão ter, tá bom? Então, tem algumas características que podem ser próximas, mas nunca vai ser no mesmo grau do outro. Por isso, espectro do autismo, tá bom? Em abril, a gente comemorou o mês do autismo, né? Abril azul foi a cor. Azul é a cor do autismo porque em cada 5 crianças, 4 são meninos, né? Que têm o autismo, que desenvolvem o autismo, tá? Então, a gente precisa também o lacinho. Por que o quebra-cabeça? Né? Uma outra curiosidade que a gente tem sobre o autismo.
O quebra-cabeça exatamente quer dizer o espectro, tá? As diferentes cores, as diferentes nuances que possa ter, as diferentes características que tem no espectro do autismo, tá bom? Então, como a gente pode ajudar uma criança autista? Né? O que eu posso fazer para ajudar? Primeiro, a gente precisa se informar, né? Porque é muito importante que a gente se informe. Depois, a gente tem que lembrar que a gente precisa falar com aquela criança e precisa ter certeza de que ela entendeu, tá bom? Mais uma, a gente tem que ter paciência. Nem sempre algo que é fácil para você pode ser fácil para uma criança com TEA, tá bom? Respeite as particularidades de qualquer um. Você não vai chegar abraçando se ele não permitir. Então a gente precisa perguntar, tá bom? Se ele quer ou se ele não quer o abraço. Posso te abraçar? Né? Quando os meus alunos com autismo vão embora, os meus pacientes, eu pergunto: cadê o abraço da tia? Se eles não quiserem me abraçar, eles não vão me abraçar, mas eu jamais vou chegar abraçando eles. É respeito, tá? Ou dar a mão, posso te dar a mão? Você quer ajuda, né? A gente sempre pergunta primeiro, tá bom? A gente organiza o ambiente para diminuir as sensações desagradáveis, muito ruído, ou muita luz, ou muita informação na parede, muita cor, muita coisa que incomode. E a gente tenta também não tirar as crianças com autismo da rotina delas, tá? Para o professor, o que eu posso dar de dica? Professores precisam conversar com os pais para saber como é o tratamento em casa, como é feito, como é falado, para que a gente possa também, a gente possa estar trabalhando em conjunto, a gente possa estar também na escola fazendo o que aqueles pais fazem em casa, né? Para eles não perceberem, não sentirem tanta diferença assim da casa para a escola, tá? Outra coisa importante, eles quando querem alguma coisa, eles vão gritar, vão chorar, vão espernear. A gente tem que dar limite, tem que ser firme, lógico, firme sem agressão, né? Então a gente precisa tentar controlar os comportamentos inadequados daquela criança. Não pode dar o que ela quer no momento que ela está gritando, esperneando, chorando, batendo com a cabeça na parede, tá bom? Porque senão ela vai repetir esse comportamento, porque ela viu que assim ela ganhou o que ela queria. Ah, porque tadinho, é autista e eu não tenho coragem. Gente, tadinho não, né? Ele, como uma criança normal, ele vai fazer a pirraça dele, tá? A gente quer que ele conviva socialmente, a gente quer que ele tenha autonomia e faz parte, sim, da autorregulação, dele entender que ele não pode ter aquele determinado comportamento e ele ir aos pouquinhos parando de repetir o comportamento. Ele precisa entender que está errado, tá bom? Né? O pior sentimento que a gente pode ter por uma pessoa é a pena, né? Eu costumo dizer isso. E você não pode ter uma pena da criança com autismo, porque se a intenção da gente é com amor, é educar, a gente tem que ser firme nesse propósito, tá bom? Senão a gente vai prejudicar eles mesmos, né? Que na rua ele pode fazer com alguém ou na escola e a pessoa não está preparada para atender e ele acabar se machucando, tá? Outra coisa importante é reforçar o tratamento adequado. Assim como ele fizer uma coisa boa, a gente fala: puxa, que legal, parabéns, né? Você fez direitinho. E aí sim, dá aquilo que ele gosta muito, tá bom? O limite, né? A gente precisa entender que ou não pode nunca ou pode sempre. A gente não pode ter o meio termo com eles, porque eles não entendem meio termo. Assim como eles têm baixa tolerância à frustração. Tá? Eles precisam treinar e se organizar para eles se recuperarem. Às vezes eles vão precisar andar um pouco para eles, né, diminuírem aquela tensão toda, aquela ansiedade, o estresse. Mas a gente precisa ensinar a eles como eles conseguem diminuir, né, o tempo de recuperação de uma frustração. Tá bom? É interessante também saber que a legislação protege a criança com autismo, né? Eles têm direitos, inclusive eles têm direitos a médicos, a equipe, né, de acompanhamento multidisciplinar, mesmo que na sua cidade não tenha. O plano de saúde, ele precisa, né, por lei,
auxiliar esses pais, tá bom? Se não tiver público, o serviço público, né, o que ele precisa, o plano de saúde pode trabalhar através do reembolso, e eu tenho alguns pacientes que trabalham através de reembolso. Então, por isso que eu tô contando pra vocês, né? É bom a gente saber os nossos direitos também, tá? Então, eu acho que é isso. Eu falei das pranchinhas, falei os temas de interesse da criança. Se o tema dele é dinossauro, a gente vai ensinar tudo pra ele usando o tema do dinossauro. Vamos supor que mudou o tema, mais pra frente ele vai escolher um outro tema. A gente também procura acompanhar o que ele mais gosta, para que fique mais fácil para ele de absorver, tá bom? Porque aquilo que eles gostam fica muito mais fácil, tá? Para eles aprenderem. Assim como a gente, né? Tudo que a gente gosta fica mais fácil. Só que a gente ainda se esforça um pouquinho, eles já não conseguem, tá bom? Elementos, um conceito por vez. É legal a gente ensinar uma coisa de cada vez para eles, não querer apresentar um monte de coisa, para que a gente não confunda a cabeça deles. E tá sempre estimulando diferentes sentidos, né? Tem criança que não gosta da areia da praia, não vai à praia porque a areia incomoda, a criança chora. Aos pouquinhos a gente vai trabalhando o tato, aos pouquinhos a gente vai trabalhando aquela tolerância, tá? Ao som, a gente também precisa estar estimulando através de músicas, através de diferentes sons. Vamos prestar atenção em tal barulhinho, barulhinho da chuva, barulhinho do ventilador. É muito importante para eles, até para eles depois poderem ser alfabetizados, né? Então é muito importante um esporte para criança com autismo, eu sempre falo isso, porque as crianças com autismo precisam gastar energia, precisam aumentar a consciência corporal, a organização. Então eles precisam perceber, né, que cada uma tem características. Por exemplo, atividades que tem uma ordem, é bem legal, porque eles precisam lembrar dessa ordem, tá? Assim a gente vai ativando aquela partezinha do cérebro de que ordem que eu preciso manter para tomar um banho, né? Eu preciso tirar a roupa, eu preciso entrar no box, eu preciso ligar o chuveiro, ensaboar, passar shampoo, tirar o shampoo, desligar o chuveiro, pegar a toalha, me enxugar e vestir a minha roupa. Às vezes até a ordem que se veste a roupa a gente precisa ensinar, tá? Mas isso a gente vai ensinar algumas vezes, até que o cérebro faça aquele caminho e consiga aprender, tá bom? E outra coisa, gente, a repetição de movimento, essa estereotipia que eu falei pra vocês, de mexer, balançar as mãozinhas, balançar o corpo, né, de estar se mexendo, ele diminui muito com o esporte, porque o esporte alivia a tensão, tá bom? E ele vai passar a ter maior autocontrole, né, do corpinho dele. E quando a gente vai ensinar a criança com autismo, é importante que a gente tenha cuidado, né, de mostrar, de dar exemplo, se for necessário, tocar na criança para mostrar para ela como é. Então a gente faz o comando verbal, o comando físico, que é através do toque, tá? E o comando por exemplo, né? A gente faz e mostra para ele. Aos pouquinhos, só de falar ele já vai saber fazer, tá bom? O cérebro vai se organizando e vai aprendendo, tá bom? Vocês querem fazer alguma pergunta? Querem falar alguma coisa? Eu vou lembrar vocês de um grande autista aí, que nós conhecemos, que é o Messi, Lionel Messi, que é o jogador, né, de futebol muito famoso, tá? Ele já foi eleito o melhor jogador do ano, né? Ele tinha um recorde de gols na época, e ele é diagnosticado síndrome de Asperger desde a infância, que é um autismo grau leve, tá? Então a gente vê que tudo que a gente precisa é de conscientização, conhecimento e muito amor para trabalhar com essas crianças, tá? Eu vou disponibilizar o vídeo para vocês, se quiserem mostrar para alguém, vai estar no canal da Miller Connect, tá bom? Um beijo para vocês, obrigada por terem ficado comigo até agora. Alguém quer fazer alguma pergunta? Ninguém fez nenhuma pergunta ainda. Qualquer coisa vocês podem me perguntar no direct, tá bom? Que eu respondo por lá. Beijo, boa noite pra vocês. Tchau, tchau, até a próxima.